Capitão Wagner, presidente do União Brasil, e também o deputado Reginaldo. Nós estamos aqui para falar sobre vários assuntos do estado do Ceará e de interesse do Vale do Jaguaribe. Então, muito obrigado a você pela sua audiência. Vai participando, que Deus esteja abençoando a sua vida, os seus sonhos e projetos e a sua família. E peço mais uma vez, compartilha o link dessa importante entrevista. Então vamos lá, recebendo com muita alegria Capitão Wagner, que foi candidato ao governo do estado, à prefeitura de Fortaleza, deputado federal e é um amigo do Vale do Jaguaribe. Nosso amigo também, capitão, é sempre um prazer conversar com você. Bom dia. Bom dia, Richard. Bom dia ao Irapuru. Bom dia a todos os ouvintes. Satisfação grande estar aqui do lado do Reginaldo. Aqui eu desejo bom dia também. E aqui pronto para debater, para discutir, para apresentar ideias e soluções aí para os problemas do estado de Ceará. E mandar um abraço para esse grande Vale do Jaguaribe, que eu tenho tanto carinho, onde eu iniciei minha atividade profissional enquanto policial, né? Estava comentando com os meninos, trabalhei 2 anos lá em Jaguaribe, trabalhei aqui em Limoeiro, trabalhei em Russa, então conheço bem a região, tanto como policial, como também como professor. Hoje, inclusive, a gente tem um aulão aqui em Limoeiro. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos também conversar com o nosso deputado Reginaldo, o sargento Reginaldo, como é conhecido. É um prazer, deputado. Muito obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia, Richard. Eu que agradeço uma oportunidade como essa, estar aqui na Uirapuru, né, para a gente poder falar com toda a região, um espaço fundamental como esse, de uma imprensa que abre realmente suas portas para ouvir políticos independentes de condições partidárias, enfim, mas abre o espaço para que a população possa, de fato, ouvir sempre, né, todos os olhares sobre o que está acontecendo no nosso estado. Um prazer estar de lado aqui da minha grande referência na política, nosso líder, Capitão Wagner, e mandar um abraço a toda a região. Nós temos grandes amigos aqui, militares, amantes dessa carreira que da segurança pública, e é sempre um prazer estar aqui nessa região. É uma satisfação. E aqui a gente, como hoje eu sei que vocês têm outros compromissos, né? Nós vamos bem direto ao ponto, ou aos pontos importantes. Capitão Wagner e deputado Reginaldo, fique à vontade para participar quando um estiver falando. Capitão, uma primeira pergunta: o senhor construiu, né, a sua carreira muito sólida na segurança pública e também como deputado na carreira política. Hoje o estado do Ceará, eu comentava aqui, que está vivenciando realmente problemas difíceis, porque eu entrevistei inclusive o governador Elmano de Freitas em visitas ao Vale do Jaguaribe e perguntava sobre a ação do governo, deputado Reginaldo, na segurança pública. E o discurso foi muito bom, muito forte. Eu comentava o seguinte: discurso precisa ter ação, mas também precisa ter resultado. O discurso sem ação e sem resultado é só uma palavra falada. Eu pergunto, qual é E o senhor, em muitas falas, disse o seguinte: olha, é possível resolver o problema de segurança pública do estado do Ceará. Eu estava pesquisando nos últimos dias, por exemplo, El Salvador, né, onde tem o Nayib Bukele, tudo bem que é menor, é do tamanho do Ceará, mas eu pergunto, a realidade hoje do Brasil, vocês dois como especialistas em segurança pública, tem jeito o que acontece hoje no Ceará, tem jeito o que acontece hoje em outros estados de ser resolvido? O que é que pode ser feito, porque as facções tomaram conta realmente do estado, dizendo, olha, fica aí que quem manda é a gente? Richard, eu vou começar mostrando que esse discurso que não tem jeito é um discurso fácil, que é utilizado há muito tempo por quem está no poder. Vamos começar por Goiás. Há 6 anos atrás, Goiás tinha 4 das 30 cidades mais violentas do Brasil. Hoje, Goiás é um dos estados mais tranquilos do Brasil. Todos os índices criminais reduziram em cerca de 90%. Hoje, em Goiás, não tem mais assalto a banco, não tem assalto a carro forte, as facções têm uma atuação muito tímida lá, porque o governador primeiro teve a coragem de admitir que o crime estava muito forte e de dar autonomia ao secretário de segurança para fazer o que precisava ser feito. Eu tive com o Reginaldo lá no gabinete do governador, no Palácio das Esmeraldas, lá em Goiás, em Goiânia, e o secretário de segurança disse: olha, Reginaldo, eu fiquei até constrangido na minha primeira operação policial aqui. Eu mandei uma foto para o governador da operação. O governador me ligou e perguntou: por que você não está nessa foto? Você não está na operação? Nunca mais ele mandou uma foto de uma operação para o governador sem que ele estivesse à frente da operação. O próprio governador
diz que tira um horário no dia dele para ir fiscalizar uma operação policial, para apoiar os policiais, para pegar na mão e para dizer para o policial que todo o apoio que ele precisar será dado para que ele dê uma resposta para a sociedade. A remuneração dos policiais lá é referência no Brasil, o aparato jurídico em defesa dos policiais é referência no Brasil, o treinamento dos policiais é referência no Brasil. Com tudo isso, Goiás hoje é um dos estados mais tranquilos do Brasil. A mesma lei que existe aqui no Ceará, existe lá em Goiás. Muito embora existam dificuldades de um judiciário que muitas vezes é benevolente, lá o governador chama o judiciário para conversar e pede todo o apoio do judiciário para não acontecer o que aconteceu essa semana aqui, Rich, no Ceará. Essa semana a justiça cearense colocou nas ruas 3 bandidos que mataram uma mulher e arrancaram a sua cabeça. E na decisão, a juíza disse que os 3 criminosos não ofereciam qualquer risco para a sociedade, que eles poderiam viver tranquilamente, podiam voltar para suas casas, que não ofereciam risco para a sociedade. O que eu fico me perguntando como é que uma juíza, mulher, esqueceu que aqueles caras tinham matado uma outra mulher e arrancado a cabeça dessa mulher. Lá em Goiás isso não acontece, porque quando acontece, tanto a polícia como o judiciário dão a resposta imediata. O Reginaldo é um que cobra todo dia ao governador que ele tome a frente, que ele busque o apoio do judiciário, o apoio do legislativo e que se forme uma força-tarefa no estado de Ceará. Eu escuto muitos policiais, Richard, a seguinte reclamação: se deixar a gente trabalhar, a gente dá a resposta. O problema é, o policial vai para cima do crime e passa a ser perseguido. Eu tenho um caso de um sargento lá de Caridade que me contou: capitão, eu estava incomodando as facções, eu não estava deixando as facções agir aqui em Caridade. Aí, de repente, um membro da facção conhece um político, vai lá, conversa com o político, e o político consegue a transferência do sargento que saiu de Caridade. Como é que esse policial, no interior em especial, vai conseguir trabalhar com tranquilidade se há uma influência do crime organizado que hoje está dentro da política? Né? A gente viu uma entrevista aí do Guimarães, deputado federal do PT, admitindo que hoje as facções estão dentro da política, estão elegendo prefeitos, deputados, vereadores. Então isso é muito grave. O que nós da oposição dizíamos agora está sendo confirmado pelos próprios integrantes do governo. Então é possível sim resolver o problema, mas tem que ter vontade, tem que ter coragem e tem que assumir a responsabilidade da segurança de fato. O deputado Reginaldo, o capitão Wagner, você falando até do discurso, depois eu quero falar até sobre o Ronaldo Caiado, que é um nome que está despontando hoje também como candidato à presidência do Brasil, uma pré-candidatura. Falando sobre o discurso, eu tenho observado que o discurso do presidente Lula, do governador Elmano, dos governadores de esquerda, e não trazendo para essa questão ideológica, mas sim pautado no que a gente tem visto, e do próprio deputado Guimarães, que agora fez um discurso também recente, eles parece que descobriram, não sei se é um marketing por trás do que está acontecendo, segundo eles, me parece assim, olha, os candidatos que se posicionaram contra o problema maior do Brasil, que é a violência, estão bem posicionados politicamente. Então parece que não é só porque o discurso está mudando. Não era isso o discurso do governador, não era o discurso do Guimarães, não era o discurso do Lula. Me parece que o discurso está mudando. Que bom que está mudando, que seja com uma visão de querer realmente fazer que as coisas aconteçam, ou somente com a visão política, de não perder espaço. Aí, deputado, eu pergunto, esse discurso pode fazer a diferença, mesmo que não seja um discurso verdadeiro, um discurso consciente, e como tem pautado o seu mandato nesta área na Assembleia? Deixa eu fazer uma pequena contribuição à sua primeira colocação sobre o exemplo de El Salvador. Uhum. Perfeito, mas quando a gente justifica, mas El Salvador é pequeno, é do tamanho do Ceará, e se utiliza isso às vezes como dizer assim, só dá para fazer onde é pequeno. Isso é ciência. Segurança pública hoje também é ciência. Precisa de estratégia, método. E na ciência, tu não começa do grande para o pequeno, não. Uhum. Tu testa primeiro numa única célula, tu testa numa única partícula, dá resultado, tu multiplica aquilo e faz com que aquilo vire um processo sistêmico. É assim na ciência. Então, se funciona num país pequeno como El Salvador, funciona em qualquer país do mundo. Funciona na China, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Basta aplicar o método que foi aplicado. Sim. Leis duras, governo enérgico, polícia forte, o resultado vai aparecer. O que fez Caiado,
governador forte, chama judiciário, fortalece as forças de segurança, deu apoio às forças de segurança, se mostrou como parceiro da polícia e não adversário, trouxe a tropa para si e comandou a grande revolução da segurança pública no estado de Goiás. Quanto à questão do discurso, se você pegar aí, fizer uma pesquisazinha, você vai ver o governador Elmano, logo no início do governo, uma entrevista que repercutiu, saiu nacionalmente, um veículo nacional, onde Elmano sinaliza o PT precisa mudar seu discurso sobre a segurança pública. E aí você foi muito feliz. A esquerda, vários líderes de esquerda do Brasil estão reproduzindo esse mesmo discurso, que o PT precisa mudar o discurso sobre segurança pública. Isso é marketing, isso é resultado de pesquisa, porque a população está cansada, porque a população está angustiada e é o tema que vai pautar as próximas eleições. Aí quando você me pergunta, mas esse discurso, e você foi muito feliz quando disse que já entrevistou o governador, desde a entrevista até as falas do governador, o bandido vai ser tratado como bandido, o bandido vai ter que ir embora para o Ceará, bandido vai ter vida difícil no Ceará, e tarará. O que mudou no estado de Ceará? Pergunta ao cidadão na ponta se ele está se sentindo mais seguro. Só essa semana nós tivemos 2 policiais militares expulsos, quer dizer, um expulso da sua casa, na periferia de Fortaleza, inclusive casado com uma parente da vice-governadora, certo? Que a vice-governadora está negando, mas nós temos provas de que ela é parente. A própria senhora já foi a público, fez vídeo dizendo que é sim parente, foi casada com o avô da vice-governadora, enfim. E tivemos um policial agora em Maracanaú com a sua casa alvejada. Já tivemos esse ano no Pirambu, um policial indo embora em Fortaleza, porque as facções ameaçaram. Então, o discurso mudou. Na prática, o PT tem dificuldade de lidar com esse tema, porque sabe o que acontece, Richard? Quando o governo vai para cima, acontece que acabam morrendo mais bandidos. Aconteceu em São Paulo, aconteceu em Goiás. E há, historicamente, uma cultura dos esquerdistas, dos progressistas, de proteger, de garantir ao extremo do possível os direitos humanos de criminosos. Então, quando morre um bandido em troca de tiro com a polícia, normalmente é o que faz a grande imprensa, é o que fazem os intelectuais, é tentar sinalizar de que a polícia matou sem necessidade, de que a polícia é truculenta. Joga a opinião pública contra a polícia militar, a polícia civil. Nós precisamos dar mais retaguarda às nossas forças de segurança, é por isso que o governador é quem tem que coordenar isso, tem que ir para cima, assumir a responsabilidade. Foi o que fez o governador Ronaldo Caiado, quando um desembargador tentou intimidar a Polícia Militar de Goiás, ele estava em viagem ao exterior, parou o que estava fazendo, foi para as redes sociais dizer: o comandante da polícia sou eu, quer reclamar da polícia, reclame para mim. E colocou o desembargador no seu devido lugar. É isso que está faltando no estado de Ceará, é pulso firme e realmente alguém que lidere esse processo. Richard, só para complementar, sua pergunta ela foi muito feliz. Entre o discurso do governador e a prática, o que, que nós temos? Ontem eu fiz um vídeo, coloquei na rede social, mas o vídeo já está desatualizado. Ontem eu dizia 3 facção, 0 governo do estado. 4, porque ontem, depois do meu vídeo, um jovem que morava no Planalto Ayrton Senna e tinha sido expulso de lá, ele resolveu voltar para casa. Quando ele voltou, ele levou 15 tiros na cara. 15 tiros na cara. E o que aconteceu com esses criminosos? Nós tivemos uma só semana, como o Reginaldo falou, a expulsão de um policial lá no Zé Walter, da casa dele. Ele casado com a tia da vice-governadora. Nós tivemos no dia seguinte um outro policial no Maracanaú, teve a casa metralhada. No dia seguinte, o hospital da Polícia Militar foi assaltado. Eu vou repetir, não foi qualquer hospital. Foi o hospital da Polícia Militar. Os bandidos entraram, assaltaram os vigilantes e levaram arma. E ontem um jovem leva 15 tiros no rosto. Se isso não for uma demonstração muito grande de que o discurso do governador é apenas uma peça de marketing orientada pelo seu marqueteiro, não precisa comprovação maior. Pergunte a quem está nas ruas se a sensação de segurança mudou depois do discurso do governador. O governador fez um discurso muito bacana para fora,
mas não faz para dentro dos quartéis da polícia, para dentro das delegacias, e não oferece condições para que esses policiais de fato venham ao enfrentamento contra o crime organizado. Sempre que há um enfrentamento, sobra para o policial acaba sendo punido e os criminosos acabam sendo beneficiados. Então o que o governador precisa não é mudar o discurso, é mudar a atitude, é de fato dar à polícia a condição para que a polícia possa dar uma resposta. Vez por outra, o pessoal diz assim, o capitão Wagner fica pedindo história de intervenção federal, Força Nacional vir para cá. A polícia do Ceará sozinha resolve. Resolve se o governador deixar a polícia trabalhar. Quantos e quantos policiais ingressam na corporação, Richard? Eu me lembro como fosse hoje, no dia que eu entrei na polícia, que eu vesti a farda pela primeira vez, que eu coloquei a arma na cintura. Eu fui com muito orgulho para as ruas para dar a sensação de segurança para as policiais, para as pessoas. Cada bandido que eu coloquei atrás das grades foi uma grande satisfação para mim e uma grande resposta que eu dei para a sociedade. Mas hoje, o policial que se dedica, que trabalha, que vai para o enfrentamento, ele só tem como resposta ameaça a ele e a sua família e, infelizmente, desprezo por parte do Estado. Só para registrar, olha a falência do Estado. Esse jovem que o capitão está dizendo que recebeu 15 tiros na face, no rosto, esse jovem estava com tornozeleira, ou seja, ele está sob a responsabilidade do Estado. Nós nem somos tão defensores desse sistema de tornozeleira, porque tem colocado muito criminoso em liberdade. Porém, esse garoto, ele estava fardado com a farda de uma empresa, ou seja, estava tentando trabalhar. Estava tentando sair do crime, talvez, para levar uma vida digna. Sob a responsabilidade do Estado, trabalhando, tenta voltar para a sua casa e morre. Isso é a falência completa do Estado. Nós estamos caminhando, eu tenho dito isso, Richard, e está cada dia mais comprovado. O Ceará está caminhando a passos largos para se tornar uma célula de um narco-estado, onde o governo paralelo acaba se tornando mais forte do que o governo oficial, né? Nós temos hoje um tribunal do crime, já assumido e reconhecido publicamente. Nós vínhamos falando isso há muito tempo, porque nós somos de dentro da segurança. Agora não é novidade que o crime julga quem deve ou não morrer, né? Infelizmente, isso quando você chega a ter um tribunal dentro de uma organização criminosa, é uma falência absoluta do Estado Democrático de Direito, que deveria garantir a todo o povo acesso livre à justiça, à moradia e etc. Eu e o capitão Wagner fomos visitar o Planalto Ayrton Senna e nos deparamos com uma parte do bairro com mais de 50 residências abandonadas porque o crime simplesmente mandou as pessoas irem embora. Eu tenho uma pergunta já, mas antes, uma pergunta que é o seguinte. Olha, alguém pode dizer o seguinte, deputado Reginaldo e capitão Wagner. Olha, é muito fácil o capitão Wagner e o deputado Reginaldo fazer o discurso. Eles são opositores, legislador, não estão lá sofrendo o dia a dia dentro do governo. Não sabe como é o passo a passo. Aí a pergunta que eu vou fazer é, se vocês estivessem no governo, qual seria na prática as ações? Essa vocês respondem já, porque para não deixar, né, perder o ritmo do que o capitão e o Reginaldo falou, o deputado federal Guimarães é ali do governo, ele falou no programa, se eu não me engano, do Donizete Arruda, dizendo que realmente a situação está complicada. Campos, foi no podcast Fábio Campos. Pronto, dizendo que a situação estava realmente do estado do Ceará, do Brasil, dizendo que a classe política envolvida dentro das facções, eu não sei se são as facções, já colocando a turma dentro da política. Aí o que é que a gente tem visto aqui? Daqui mesmo do Vale, no estado do Ceará, nós temos aqui prefeitos que estão presos e outros foragidos e denúncias de envolvimentos diretos na facção. Em outras oportunidades já foram feitas, eu não me recordo quem foi, se foi o vereador que na época deputado Noélio, ou se foi o senhor, mas fez uma denúncia que tinham deputados envolvidos em facções na capital cearense, Fortaleza, e sendo deputado na Assembleia. E isso parece estender pelo Brasil. Como é que vocês... Aí é uma situação delicada, porque já tem o bandido que nasce num ambiente que faz o que faz, o criminoso lá dentro, e tem o político que dá aquela retaguarda. Existe, na opinião de vocês, políticos envolvidos nas facções? E qual seria a solução?
Richard, primeiro a gente tem que ser muito claro, a gente tem que ter responsabilidade com as denúncias, mas tem que ter clareza. Existe um inquérito da Polícia Federal investigando ao mesmo tempo facções, um prefeito eleito que está foragido, o prefeito de Choró, e eu não preciso esconder o nome, o Bebeto, que inclusive foi cassado o registro da candidatura dele. Nesse mesmo inquérito, tem 3 deputados federais que estão sendo investigados, inclusive o próprio deputado Guimarães. Né? O deputado Guimarães está falando que tem facção, que tem político envolvido com facção. Nesse inquérito, que investigam a facção, que investigam o prefeito de Choró, tem 3 deputados federais investigados, inclusive a denúncia envolve o deputado Guimarães, e aqui eu não estou dizendo que ele é culpado ou que é inocente, mas está sendo investigado, deputado. Muito cuidado com o que o senhor fala, porque o senhor pode estar depondo contra si próprio. O senhor tem que provar sua inocência para falar a respeito desse assunto. E aqui eu não quero dizer que esse envolvimento com facção é coisa de partido A ou de partido B. Mas vamos lá. Prefeito de Choró do PSB envolvido com facção segundo a Polícia Federal. O prefeito do PSB lá de Santa Quitéria, eleito também, mandou deixar um carro para o chefe da facção lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro. Está afastado, também não pôde assumir o cargo. Então os dirigentes partidários do PSB têm que ter um pouquinho mais de cuidado com quem está se filiando ao PSB, senão o PSB vai virar o partido da facção. Partido da base do governo e do pai do... O pai do governador é o presidente do PSB, pai do ex-governador, né? A gente fala que é governador porque quem manda é o Camilo, né? Então o pai do ministro Camilo Santana é presidente do PSB. E o PSB com 2 prefeitos com envolvimento de facção. O outro terceiro prefeito aí de Potiretama, eu não sei qual é o partido dele, mas não importa. O que importa é que é gravíssimo também o fato apontado contra o prefeito de Potiretama. Então, um lá de Santa Quitéria, um aqui do Sertão Central, de Choró, e outro aqui do Vale do Jaguaribe. Isso dá a demonstração de que o Estado está infestado por políticos envolvidos com facções. E como é que as facções estão fazendo? Elas estão irrigando as campanhas com muito dinheiro para mandar nas prefeituras. Aí a merenda escolar é da facção, o transporte é da facção, a OS que faz a saúde é da facção. Ou se toma uma providência agora enérgica com todos que têm envolvimento com a facção, ou então o Brasil vai entrar, e o Ceará principalmente, vai entrar numa situação irreversível. Eu costumo dizer que nós estamos aqui muito parecido, Richard, com aquele jogo que decepcionou todos os torcedores brasileiros. Aquele 7-1 contra a Alemanha é o que está acontecendo agora. Depois de estar 7-0 para a Alemanha, o Brasil quis reagir, só deu tempo de fazer um gol. Tá de 7-0 para o crime. Aí o governador agora vem com um discurso bonito, porque está na véspera da eleição, orientado pelo seu marqueteiro. Uma história de não para, não para. O que não para é o aumento da violência no estado do Ceará. O que não para é o aumento da violência. Você vê uma jovem amarrada, torturada, decapitada, o corpo é jogado no mar. Aí a juíza libera os 3 bandidos, dizendo que esses bandidos não oferecem qualquer risco à sociedade. O Reginaldo falou, a gente foi lá a gente não fica só na rede social, não. A gente foi lá no Planalto Ayrton Senna e viu as casas abandonadas por determinação das facções. E eu vou responder, logicamente, ao questionamento do Rich. E o que fazer? O que fazer? Eu vi esses dias o prefeito de São Paulo, capital, Reginaldo, entrando no ônibus e olhando para uma câmera e dizendo, olha, os ônibus aqui em São Paulo agora têm câmeras com sistema de monitoramento, com leitura facial. Todo mundo que entra no ônibus em São Paulo agora é feita a leitura do rosto. Se esse cara tiver um mandado de prisão, ele é preso de imediato, a Guarda Municipal vai lá e prende aquele indivíduo. Quantas pessoas já foram presas pelo Smart Sampa, que é uma ideia que eu tentei implementar lá em Fortaleza, que eu já levei a sugestão para prefeito, para governador. A gente leva sugestões, a gente está fazendo, a gente está dando a opção. Eu destinei, Richard, 3 milhões de reais para comprar as primeiras viaturas blindadas da Polícia Militar da história. Eu destinei em 2019, quando eu era deputado federal. Até hoje o governo do estado não teve a competência de fazer uma licitação e comprar essas viaturas. O governo tem que explicar o que ele tem contra a polícia. Uma viatura que é para proteger o policial, para evitar do policial morrer no confronto. Por que não compraram?
porque não querem ver o policial protegido contra o crime. Essa é a realidade. Entre o discurso do governador de que vai dar todo o amparo à polícia e o que acontece na prática é muito diferente. A gente vê o pessoal do governo aí defendendo a situação lá do Zé Walter e dizendo que o problema que levou o policial a deixar a casa dele, a família que morava 40 anos naquela casa, dizendo que era uma briga de vizinho. Briga de vizinho, como é que 20 policiais foram deslocados para o local da residência para que tirassem os móveis e levaram para outro... Se fosse briga de vizinho, era 20 policiais que teriam lá. O governo tem que parar de brincar, tratar com responsabilidade a vida dos policiais e a vida do povo de bem do estado de Ceará. Se fosse um bandido morto, eu tenho certeza que o governo dava a resposta. Quando é um policial, quando é um cidadão de bem, a resposta não vem. Richard, e tudo se conecta com as suas primeiras perguntas. Quando você pergunta se é possível vencer o problema que está aí, quando você pergunta o que a gente tem como proposta, porque a oposição do Estado, nós somos parte da oposição do Estado, hoje a oposição do Estado é um pouco maior, né, e ela não é só do União Brasil, mas nós estamos na oposição há bastante tempo. O capitão Wagner está na oposição há 13, 14 anos a esse mesmo modelo político que está aí ainda no poder. Então, quando a gente discute, o governo faz crítica de que a oposição não tem propostas, aí você pega uma experiência como essa que o capitão falou do Smart Sampa. O Smart Sampa é uma experiência de vídeo monitoramento. Ela não é nenhuma novidade. Ela se evidenciou muito agora no Carnaval, porque São Paulo, capital, é a grande metrópole, né, megalópole, inclusive, né, da América Latina. Sim. Certo? Então, tudo que acontece em São Paulo ganha uma repercussão muito maior. Mas o capitão conheceu a experiência no interior de São Paulo há mais de 6 anos, com vídeo monitoramento. Qual era a cidade, capitão? Era São José dos Campos, Diadema, São Bernardo, São José dos Campos, Diadema, já trabalhavam com reconhecimento facial, com vídeo monitoramento. O capitão Wagner discutiu isso ainda quando deputado estadual, depois deputado federal, depois o soldado Noélio como deputado estadual. Eu discuti como vereador de Fortaleza, agora como deputado estadual. E depois desse tempo inteiro, o estado do Ceará finalmente vai utilizar apenas no estádio Castelão o reconhecimento facial. 2 crimes bárbaros aconteceram dentro do Instituto Dr. José Frota, o maior hospital de traumatologia do Ceará. Uma pessoa foi decapitada dentro do hospital e outro, um criminoso, foi assassinado dentro do hospital. Tudo isso, pessoas adentrando a um equipamento público. Esses criminosos poderiam ser identificados na rua, na porta de um colégio, indo buscar seu filho, na porta de um hospital ou de um posto de saúde, certo, até mesmo em um shopping center, se o Estado abrir o sistema para que empresas possam fazer convênio, parceria e conectar seus sistemas de vídeo, de câmeras à Secretaria de Segurança Pública. Então, nós teríamos uma eficiência muito maior, perderíamos muito menos, talvez, até policiais em combate com o crime, porque o trabalho da polícia seria chegar já no criminoso. E olhe que câmeras são utilizadas no Ceará, mas apenas para lhe multar. Você passa com o seu carro numa via que tem o espia, por exemplo, seu carro, quando chegar no posto da Polícia Rodoviária Estadual, você já vai ser parado e os policiais já têm ali a documentação que está atrasada e etc. Eficiência. Por que não usar as câmeras para proteger a toda a população? E isso é uma luta que a gente vem travando há muito tempo, mas o governo não caminha com coisas que são básicas, que são viáveis e que poderiam melhorar a situação da segurança pública. Muito bem. Quieto, coloque esse microfone, por gentileza, para o deputado Reginaldo, tá bom? Aí tirei esse daqui. Me coloca aqui juntamente com o capitão Wagner, nós dois, tá bom? Enquanto vai organizando. Eu quero agradecer a todo o pessoal que está participando, muita gente aí que está participando com a gente, obrigado pela audiência, vai compartilhando o link. Capitão Wagner, nós vamos falar mais sobre segurança, né? Mas eu queria perguntar agora sobre política. O capitão hoje tem um grupo político de deputado federal, deputados estaduais, vereadores também em Fortaleza, foi candidato a governo do estado, à prefeitura de Fortaleza, e bem como o senhor falou, né, nos últimos tempos tem aquela onda vermelha
pairado, digamos assim, politicamente no estado do Ceará. No entanto, a gente vê que já tem uma mudança acontecendo neste cenário, tanto nacional, as pesquisas estão mostrando aí a popularidade em queda do atual presidente da República, né? Estão mostrando a insatisfação com o governo do estado e eu converso com prefeitos aqui do Vale do Jaguaribe, deputado Reginaldo e capitão Wagner. Inclusive, na última eleição para a candidatura ao governo do estado, uma grande maioria, eu ando aqui o Vale todo, dizia o seguinte: olha, nós queremos votar no capitão Wagner, já não dá mais para continuar com o que está aí. No entanto, quando foi ali, teve um momento que disseram: olha, ou vocês votam na gente, ou recursos, nós vamos cortar recursos aqui, vamos fechar as torneiras para vocês. E os prefeitos do interior que vivem e sobrevivem, de certa forma, do que vem do governo estadual, ficaram naquela situação difícil. Aí eu pergunto, vendo esse cenário, mas vendo também o que aconteceu na eleição, por exemplo, de Fortaleza, o interior está mais delicado. O que pensa capitão Wagner para 2026? Pode ser candidato novamente a deputado federal, ao Senado ou ao governo do estado? Olha, Richard, primeiro a gente sabe que o sentimento na população está bem diferente do sentimento de 2022. O que elegeu o Elmano na eleição passada foi a força do Lula e do Camilo, isso é fato. Lula hoje não está forte como estava em 22 e Camilo está lá em Brasília, está afastado, então o governador tem um sério problema para administrar e isso o tem preocupado a ponto de trazer figuras que eram do governo do Camilo para dentro da gestão dele para tentar reverter a situação. A gente sabe o quanto muitas vezes a imprensa é pressionada a não publicar coisas que são contra o governo e a publicar somente coisas favoráveis ao governo. A gente sabe o quanto os prefeitos do interior sofrem por conta não só das ameaças de cortar recursos, mas ameaças de perseguir prefeitos, de utilizar a força do Estado para, de repente, realizar operações em prefeituras e colocar os prefeitos em situações constrangedoras. Mas o que, de fato, a gente acredita que mais mudou de lá para cá foi o sentimento do povo de que foi enganado. Prometeram um Ceará 3 vezes mais forte. A maior prova da incompetência do governo do estado é que estão mudando o slogan. Era Ceará 3 vezes mais forte e agora estão dizendo que é um não para de piorar a vida do cearense, a quantidade de obras paradas espalhadas pelo interior, a fila de cirurgias, que lá em 2022 era de 60 mil pessoas na fila, agora é de 65, aumentou o número de pessoas na fila de cirurgia no estado de Ceará. Então, a saúde não melhorou, a segurança não melhorou, o desemprego tem tomado de conta da vida no estado de Ceará. Todo mundo hoje depende de um Bolsa Família, depende de uma assistência do estado, aí se cria um tal de um Ceará sem fome para ali coagir as pessoas a votar numa determinada candidatura por conta da troca por um prato de comida. Então a situação no estado de Ceará piorou de lá para cá e isso logicamente faz com que a gente entenda que o sentimento de mudança pode de fato acontecer na eleição de 2026. Para isso a gente vai logicamente, se armar com as ferramentas que estão à nossa disposição, filiando novas figuras ao partido. A gente está passando aí por um processo que pode redundar daqui a 10 dias numa federação que vai tornar a União Brasil e PP um único grupo que nos dá um tempo de TV maior, que nos dá uma estrutura maior para o enfrentamento na campanha de 2026. Eu acredito que a gente vai ter uma grande mudança a nível nacional, uma candidatura de centro-direita sendo apresentada, unida a nível nacional, pode redundar também numa candidatura única de centro-direita aqui no estado de Ceará, e a gente tem um efeito diferente do que houve na eleição passada, em virtude do sentimento da população nordestina como um todo, que foi enganada pelo governo Lula. Quem imaginava lá na campanha o Lula prometendo que você ia tomar cerveja e comer picanha, você não está conseguindo comer nem ovo. Quem é que imaginava isso? Você não está conseguindo comprar o café e tomar um cafezinho, que está dificuldade em virtude do preço. Então, esse sentimento pode ser o grande responsável para que a gente, União Brasil, PP, PL, o Novo, o PSDB, esses partidos se juntem, apresentem uma candidatura única. Meu nome está à disposição para governador, para senador, para deputado federal, para que a gente possa ganhar a eleição. Não posso colocar o meu desejo pessoal em primeiro lugar. Jamais. O desejo aqui é de mudança. O melhor nome que tiver no grupo vai ser apresentado para governador, os melhores nomes para senador, para vice-governador, e com isso a gente poder vencer a eleição e mudar essa triste realidade do Ceará. Eu quero aproveitar, deputado Reginaldo, fazer mais uma pergunta e o senhor pode complementar.
Nessa conjuntura de PP e União Brasil, a gente percebe um cenário bem interessante, capitão. Tem as lideranças de oposição no estado do Ceará, do União Brasil, o senhor e demais deputados. A Fernanda Pessoa, né, que é do União Brasil, parece estar muito ligada à base aliada, o senhor pode até afirmar de certeza, mas a base aliada do governador, já se fala que ela pode ser até a presidente dessa federação, não sei se procede, mas se é oficial já. E, por outro lado, tem o Zezinho Albuquerque, o AJ Albuquerque, que recentemente também nos concederam entrevistas, no caso o Zezinho Albuquerque, falando que estaria tudo tranquilo e ia ter liberdade para que cada um pudesse caminhar. Exemplo, o capitão Wagner vai pela oposição, o Zezinho vai numa situação. No entanto, quando se fala de um posicionamento político do Estado, como é que realmente vai ficar a federação? Vai ficar numa base aliada do governo, dando liberdade para quem quiser ir para a oposição, ou vai ficar na oposição, dando liberdade para quem quiser permanecer na base aliada do governo? É uma situação delicada no Ceará, essa federação. Olha, Reich, a gente está definido já nacionalmente que o estado do Ceará, a federação fica sob a responsabilidade do União Brasil, cujo presidente sou eu. Em virtude disso, logicamente, a decisão política do próximo ano passa pelas mãos do União Brasil, que vai indicar o representante da federação no momento adequado. Eu, diferente da Fernanda, prefiro fazer o debate interno para depois fazer o debate público em relação a quem vai estar à frente da federação. Primeiro, a federação tem que se concretizar. Eu não posso ter ansiedade de definir quem é o presidente da federação sem ela estar concretizada. A informação que eu tenho de Brasília de ontem é que, passando essa terça-feira que vem, na outra terça, depois da Semana Santa, vai ser anunciada aí, de fato, a federação. E com isso, formalizado o anúncio, tem todo um trâmite no TSE. Depois desse trâmite é que os presidentes vão ser escolhidos. Então, estou muito tranquilo em relação a isso. Não existe a menor possibilidade de a federação ficar numa posição de situação e liberar para a oposição, ou ficar numa situação de oposição e liberar para a situação. Porque a decisão política tem que ser única. Tem que ser decidido e não pode um deputado que está na federação estar contra o posicionamento da federação. Isso é muito claro. Do jeito que, se lá num determinado estado a federação resolve estar na base do governo, não pode ir lá um deputado que está dentro do campo da federação querer ir para a oposição, porque aí tem infidelidade partidária, uma série de outras questões. Mas é um debate que eu prefiro não antecipar, eu não tenho ansiedade com esse debate. A minha ansiedade hoje é em filiar novos quadros à União Brasil. Eu tenho certeza que nos próximos dias a gente vai ter uma surpresa muito boa de gente grande se filiando à União Brasil, não só uma pessoa, mas um time se filiando à União Brasil, e com isso a gente vai ter mais envergadura, vai ter mais força política, mais articulação e com certeza mais possibilidade de opções para lançar ao governo do Estado, a senador. O PL hoje prioriza a vaga de senador, no caso aí o deputado Alcide já está pré-lançado, né, pré-candidato ao Senado, mas tem outra vaga de senador, tem a vaga de governador, tem vaga de vice para os outros partidos que vão estar no campo da oposição. Muito bem. É um movimento natural, é um movimento, inclusive, que ele parte muito mais do anseio do próprio povo cearense do que até mesmo de nós. Há uma busca por uma coalizão de oposição nesse estado. Ficou muito evidente isso agora na eleição municipal de Fortaleza. A oposição unida, por muito pouco, não ganha a eleição da capital, né? E agora nós já temos um cenário ainda mais desgastante para o governador Eumano Freitas, que não vai ter duas coisas. Vai ter um Lula enfraquecido, com as pesquisas de opinião mostrando que ele está caindo em praticamente todo o país, inclusive na região onde foi melhor votado, que foi o nosso Nordeste, incluindo o Ceará. Não vai ter Camilo Santana concorrendo a candidato, mesmo estando no cargo que ocupa, mas não estará concorrendo. E Eumano Freitas precisava, nesse aspecto, assumir um protagonismo de grande liderança política que até agora não assumiu. As promessas de campanha, o capitão foi muito feliz, as promessas de campanha de Eumano Freitas, e a população precisa aprender a lembrar o que um político usa para pedir seu voto, né, durante o período que ele tem mandato. Porque foi falado aqui da fila de cirurgia,
Foi falado do Ceará 3 vezes mais forte, que já até não é mais discutido, porque a resposta foi péssima, principalmente na segurança pública e saúde. Porém, vamos lembrar outra promessazinha aqui, que em toda a região metropolitana de Fortaleza, pegou muito bem. Ia ter transporte gratuito para essas pessoas irem para Fortaleza. Pergunta ao governador que fim tomou o projeto Vai e Vem, né? Que era as pessoas poderem ir da região metropolitana até Fortaleza sem precisar pagar o transporte. Colocou-se apenas para estudante uma pequena parcela e até agora não está funcionando, que realmente deu uma resposta. Quem precisa, a pessoa que está desempregada, a pessoa que está querendo ir resolver um problema em Fortaleza, enfim, foi esquecida e ninguém fala do assunto. Então, é um governo de promessa. O governador Eumano Freitas disse publicamente em debate e disse já na reta final, já eleito, eu não aumentarei impostos. Qual foi o primeiro projeto de Eumano Freitas mandado para a Assembleia Legislativa? Aumentar o ICMS. E isso impactou na ponta nós termos a cesta básica mais cara do Nordeste. Nós estamos aqui na região produtora, conhecida pela região produtora de leite. O agronegócio cearense é um dos grandes responsáveis pelo crescimento do PIB, porém, o empresário, o empreendedor, seja o grande, seja o pequeno, ele sabe que ficou muito mais caro ele fazer o produto dele chegar na ponta, seja na Ceasa, seja na rede de supermercados, porque o produto, eles tentaram isentar algumas partes dos alimentos da cesta básica. Mas, como eu disse na Assembleia Legislativa, aqui sem dizer palavras mais grosseiras, mas o ovo ele não sai lá da galinha direto para a prateleira sem ser por transporte. Aí isso vai encarecer, porque ele vai precisar de diesel e de gasolina, e foram impactados pelo aumento do ICMS. Então, todo o produto que o cearense consome sofreu um aumento pelo aumento de impostos do governador Eumano, que mentiu para a população. Ele enganou a população, dizendo que não aumentaria impostos, dizendo que ia zerar a fila de cirurgia, dizendo que o Ceará seria mais forte, enfim. Essas promessas, dizendo que ia ter transporte gratuito, essas promessas precisam ser lembradas para que a população não continue sofrendo o que está sofrendo no Ceará. Tivemos empresas fechando e agora ainda tem mais um problema. As empresas de internet fechando porque o crime organizado não deixa mais as operadoras trabalharem. É uma situação delicada, sargento. Eu quero já falar, inclusive, sobre o pedágio de 30 mil que facções criminosas foi feito denúncia por vocês. Mas antes de voltarmos aqui para a questão também de segurança, ou de violência, ou de precariedade no estado do Ceará, capitão, em nível nacional, nós temos aqui um cenário também bem interessante, né? Você falava de um centro-direita, onde o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que principalmente na segurança, mas também em todos os setores, deixou um estado bem arrumadinho, muito bem posicionado no Ceará, ou seja, tendo, por mérito e por reconhecimento, tendo uma oportunidade de ser candidato e mostrar que pode fazer a diferença. Mas nós temos também o PL, que pode vir aí numa base aliada de toda essa conjuntura, onde se fala no próprio ex-presidente Bolsonaro, que está tentando reverter a situação, está aí para ser votado o projeto de anistia. E também, capitão Wagner, o próprio já se fala no governador de São Paulo, Tarcísio, que é do republicano, com possibilidade dele até mesmo, quem sabe, para o PL, não sei, recuou. Aí, nessa conjuntura em nível nacional, uma conjuntura de centro-direita no Estado, e para presidente, se saíam do PL ou da base aliada que envolva ali o Tarcísio, ou um candidato do PL, e Ronaldo Caiado, como é que o senhor vê? O que me deixou muito feliz no último domingo, Richard? Eu tive sábado com o Caiado lá em Salvador, no lançamento da pré-candidatura dele. No domingo ele foi para São Paulo e eu vi uma entrevista do Caiado dizendo, olha, aqui nós temos 7 governadores, um ex-presidente, e desse grupo vai sair um único candidato. Nós não teremos mais de uma candidatura. Isso nos dá uma tranquilidade muito grande,
Porque se o candidato for o Caiado, todos vão estar juntos com o Caiado. Se for o Ratinho Júnior lá do Paraná, todos vão estar juntos com ele. Se for o Tarcísio, todos estarão juntos com ele. Se o Bolsonaro conseguir reverter a situação de inegibilidade dele, todo mundo vai estar junto com ele. Então, isso nos dá uma certeza de uma grande força no campo de centro-direita, se de fato essa única candidatura foi estabelecida. E é o que a gente quer para o Ceará. O que a gente quer para o Ceará, a gente quer para o Brasil. Uma única candidatura com condição, com envergadura, com capacidade de construir um plano de governo que seja executado, e não essas mentiras que foram apresentadas pelo PT a nível nacional e a nível estadual. Você olhar para um eleitor lá de Maracanaú que votou no Elmano, imaginando, rapaz, eu vou votar no Elmano porque agora eu vou de graça trabalhar em Fortaleza e volto, passe livre. Ele está esperando até hoje ser cumprida essa promessa. Aquele eleitor que votou no Elmano, ao escutar que o Ceará seria 3 vezes mais forte, olhar o Ceará hoje comandado e dominado pelo crime, como é que ele vai justificar para o eleitor dele, já que ele vem de uma sucessão do governo do Camilo? Camilo, 8 anos, mais 2 de Elmano, vai completar mais 4, então 12 anos de PT. Se com 12 anos eles não conseguiram reduzir a violência, vão precisar de mais 4. O eleitor, ele é muito inteligente, ele não vai cair nessa lorota de que o governador precisa de mais 4 anos para cumprir suas promessas. Infelizmente, a cada dia que passa, a gente vê mais cair em descrédito o governo do Estado. Richard, que o governo estivesse acertando na área da segurança pública. Eu não ia estar com medo dos meus parentes que moram lá na periferia e estão no risco todo dia. Queria eu ter a tranquilidade quando o meu filho de 18 anos sai de casa para ir para a faculdade ou para jogar uma bola. Dia desse, a gente teve uma chacina no Areninha e a Daiane ficou doida lá em casa. Cadê o Felipe? Felipe saiu para jogar bola, cadê o Felipe? A gente ligou pro Felipe. Não, tô bem, tô voltando para casa. Então, hoje a gente vive em Fortaleza, no interior também, um sentimento de grande preocupação com os nossos entes queridos que estão nas ruas. Eu tenho parentes no interior, na periferia de Fortaleza, então a gente vive essa realidade e queria muito que o governador ele copiasse as ideias que deram certo. As ideias do Caiado, as ideias do Tarcísio, as ideias do Ratinho Júnior. O que custa o governador admitir que as nossas ideias são boas? Se não quer dar um mérito para a gente, que coloque lá o nome no plano e diga que é deles, que a gente não vai se importar com isso. Mas cumpram as suas promessas de campanha. O prefeito de Fortaleza foi eleito prometendo isenção de 50% do IPVA da moto, de quem tinha moto até 150 cilindradas. O eleitor lá de Fortaleza está esperando. E pelo que eu vi, não há sinalização de que ele vá cumprir essa promessa. Talvez vá cumprir lá na véspera da eleição em 2028, querendo se reeleger. Então, é triste ver os eleitores sendo enganados. Eles conseguem enganar uma vez, 2, mas acho difícil que eles enganem mais uma vez. Então, esperança que na próxima eleição o cearense vai acordar e vai escolher gente nova, competente, com vontade de mudar o que aí está. Muito bem. Capitão Wagner e Sargento Reginaldo, deputado estadual, nós estamos ao vivo aqui pela sua Irapuru Jaguaribana. Já recebi aqui o comunicado dos meus colegas da Coirmã também, um abraço. Renato Guimarães, Elton Bessa, tá já chegando por aí. A gente podia ter feito, Renato, era todo mundo junto essa entrevista. De uma próxima vez, vamos fazer, pode ser no estúdio aí da Regional aqui, vamos fazer todos juntos. Tem muitas pessoas aqui participando, fazer essa entrevista. Olha, eu quero agradecer a todo o pessoal. Olha, precisamos de pessoas como vocês no Ceará. Nós estamos ferrados, temos que ter uma mudança urgente. A Késia, muita gente aqui mandando um abraço para o capitão, para o deputado Reginaldo também. Parabéns, que ótima entrevista. Perguntaram, o capitão já respondeu, como é que vai ficar o União Brasil em 2025 no cenário de hoje, que tem políticos com o mandato do partido que estão na base aliada. Isso o capitão já respondeu. E, capitão, perguntaram o seguinte aqui, inclusive... em Fortaleza, eu sei que é uma área, você foi secretário de saúde do estado de Maracanaú, e hoje a gente tem uma assistência social caótica ou limitada, nós temos uma saúde precária e um caos também na segurança pública do estado do Ceará, né, em todos os sentidos. E nós temos algo pior quando se fala, deputado Reginaldo, de eleição, no que diz respeito ao estado do Ceará. Em Fortaleza, a gente percebe que está muito bem posicionado, a mente dos eleitores de Fortaleza não estão sendo comandados de direta forma assim por situações como o interior, que é preciso, se você não votar na base aliada, prefeito, e não trabalhar e não estiver junto, inclusive,
aqui do Vale do Jaguaribe, os prefeitos foram obrigados, com assessores, a se deslocar para Fortaleza na eleição para prefeito no segundo turno com o Evandro Leitão. Então, o que a gente vê é uma situação delicada numa candidatura ao governo do Estado. Me parece que o povo abriu bem os olhos. Eu trago pelo Vale o desejo de mudança. Agora, os prefeitos que não têm... Eu brincava muito com o prefeito, né, que ele negócio de fazer o L, e eles reclamando, aí um cidadão que estava perto, ele reclamando que não está tendo recurso, governo estadual, governo federal, ao cidadão que é amigo dele, mas voltou ao contrário, dizia, não, agora você faz o L, nessa brincadeira. Então, o que é que está acontecendo? Como realmente mostrar aos prefeitos do estado do Ceará, os prefeitos do interior, que o governo não atendeu às demandas e precisa mudar? Qual a garantia que vai ser dada? Porque se for uma candidatura que não tenha tantas chances, naturalmente eles vão ficar por onde o seu município não vai ser prejudicado. Você está entendendo como não é fácil, Capitão e Reginaldo, essa situação? Como é que vocês avaliam? Sem dúvida nenhuma não é fácil, mas o que está a nosso favor é a atitude do próprio governo. O Reginaldo, ele lutou muito quando chegou a mensagem do Elmano lá na Assembleia, acabando com a regra que beneficiava o interior. A regra da Constituição do Estado de Ceará dizia o seguinte: e todo o dinheiro arrecadado pelo governo do Estado, pelo menos 50% tem que ser destinado a políticas públicas no interior do Estado. A estradas, a hospitais, para a educação, para a segurança. Então tinha essa regra na Constituição muito clara, que o governo, inclusive, vinha descumprindo. O Tribunal de Contas já tinha dito isso. O que eles fizeram? Mudaram a Constituição, mandaram a regra para lá para dizer, não, o Estado não é mais obrigado a mandar pelo menos 50% no interior. Reginaldo lutou, votou contra, brigou, mas o governo agora pode mandar muito menos recurso para o interior graças a essa mudança na regra. Aí você imagina a atenção que o governador Elmano está dando agora para o prefeito de Fortaleza. Quando era o Sarto, ele não queria mandar nada, não mandava recurso para o JF, cortou subsídio para manter a passagem de ônibus mais barata e o Sarto teve que arcar com tudo sozinho. Sabe o que está me chamando a atenção, Richard? É que o Evandro Leitão não esqueceu a eleição ainda. Ele ainda está no jingle do André. O André e a equipe do André Fernandes foi muito feliz, criaram um jinglezinho que caiu na boca do Brasil. Tudo lá era culpa do Sarto. Se o lixo está na rua, a culpa é do Sarto. Se não tem medicamento, a culpa é do Sarto. O Evandro está cantando a música até hoje. Quando reclamam, está sem medicamento no posto, a culpa é do Sarto. Ele esqueceu que ele já é o prefeito. Está mais de 100 dias como prefeito e continua colocando a culpa no Sarto. E não consegue sequer responder a uma crítica. O Sarto fez uma crítica a ele, ele chama o Sarto de barriquelo, querendo... eu acho que o debate tem que ser mais respeitoso. E o prefeito tem que ter um pouquinho mais de qualidade, respirar um pouquinho antes de responder à imprensa, porque hoje ele é o prefeito. E durante os próximos 3 anos e 8 meses ele será o prefeito. Então ele tem que dar resposta da exigência da sociedade. Eu me lembro de um vídeo do Evandro no meio da rua com um motor de lixo desse tamanho, dizendo, olha, isso aqui não vai existir mais, eu vou limpar a cidade. Está distante isso acontecer e a gente sabe muito bem. Foi para a porta de hospital para dizer, não, o hospital aqui eu vou reabrir. Ele mesmo fechou o hospital do Cunha de Ceará, o Hospital Nossa Senhora da Conceição. Então, prefeito Evandro, a culpa agora é do Evandro, não é mais do Sarto. A culpa é do PT, porque o PT tem a Prefeitura de Fortaleza, o governo do Estado e o governo federal, que vocês têm a obrigação de dar uma resposta. Eu estava no debate essa semana, Richard, quase que eu morro de rir. Eu estava debatendo com a ex-deputada do PT, numa rádio lá em Fortaleza. Olha a expertise da mulher. O tema era segurança pública. Ela disse que o aumento da violência no Brasil agora a culpa era do Trump. Eu disse, meu Deus do céu. Quando o Camilo era governador e tinha violência, ele disse, não, a culpa é do Bolsonaro, é do governo federal. Aí o Lula ganhou a eleição, não dava mais para colocar a culpa no governo federal. Aí o Camilo botou a culpa em quem? Num Sarto. Não, a culpa é do prefeito de Fortaleza. Mataram uma pessoa dentro do IJF, a responsabilidade é dele. Aí agora é o Evandro. Mataram uma pessoa dentro do IJF. Aí já não é mais culpa do prefeito nem do presidente. A culpa agora é do Trump. Meu Deus, o pessoal da esquerda deve estar sob efeito de alguma coisa esquisita que está mexendo no raciocínio. Meu povo, a culpa é do PT. O PT tem a presidência da República, tem o governo do Estado de Ceará e tem a prefeitura de Fortaleza. O que vocês querem mais? O que vocês precisam para solucionar o problema da violência? Vim colocar a culpa no tráfico internacional, na violência transnacional. Eles criaram até uma palavra nova. Não dá mais, o eleitor não aguenta mais tanta desculpa e tanta falta de resposta.
Eu acredito que isso chegou para o interior, Richard, e os prefeitos já perceberam. Essa chantagem, a gente não vai mandar mais recurso. Eu acho que os prefeitos vão fazer uma coisa que eu vi em 2018. O que eu vi em 2018? Nós tínhamos uma eleição para senador e tínhamos o Eunício de um lado e o Eduardo Girão do outro lado. Os prefeitos não fizeram campanha aberta para o Eduardo Girão, não, mas os prefeitos fizeram, sabe o quê? Fizeram isso aqui, ó. Cruzaram os braços, não quiseram fazer campanha para o Eunício. O sentimento anti-Eunício era muito forte. O sentimento anti-PT tá assim, ó, o prefeito tá fazendo o L, mas tá fazendo com uma dor no coração e uma dor no estômago, com um embrulho no estômago, porque eles são obrigados a fazer esse L, e eu tenho certeza que eles vão cruzar os braços e com isso a gente vai vencer a eleição. Richard, só para você ter uma ideia, e é claro que determinadas coisas na política você precisa manter até em um certo sigilo para você não comprometer suas estratégias. Mas já tem prefeito, sim, do interior do Ceará, comemorando de ver que a oposição está se unindo e fortalecendo cada dia. Porque eles sabem o que eles estão sofrendo. Eles não estão sendo atendidos nas promessas que levaram esses prefeitos a majoritariamente apoiarem a eleição de Eumano Freitas. O que o capitão Wagner falou sobre a mudança da nossa Constituição estadual. 50% do recurso era obrigatório para o interior do estado. O que eles fizeram? Eles disseram que, a partir dessa mudança, essa especificação de quanto iria para o interior deveria vir na lei orçamentária anual, na nossa LOA. E nesses 2 anos, simplesmente o governo não especificou quanto gastaria no interior. Então, o estado de Ceará, para você ter uma ideia, hoje, e é uma denúncia que o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, vem fazendo muito forte, é o estado com o maior número de obras paradas no Brasil. Nós temos mais de 600 obras paradas no estado de Ceará. Aí como é que pode? O Ceará, que era o lugar que iria virar a referência, porque tinha um alinhamento do presidente da República com o governador do estado, com o prefeito da capital e um ministro forte, porque essa era a promessa, Lula, Camilo e Elmano. E essas obras não avançam. Essas obras estão paradas. Você tem uma pessoa que faz tratamento de câncer, que sai de Tauá para Fortaleza, que sai do Cariri para Fortaleza. Você tem uma fila de cirurgias que era para ter sido diminuída e está com 65 mil pessoas esperando. O governo continua na mesma estratégia de usar a imprensa e o seu marketing para ludibriar o povo. Se vocês escutarem a propaganda que está saindo do governo do estado agora, ela diz claramente que o governador inaugurou um hospital de 600 leitos, podendo chegar a 800 leitos. Inclusive, ontem, está no vídeo publicado querendo rebater a oposição, fala do chefe da Casa Civil, que o governador inaugurou o hospital com 600 leitos. É mentira. O governador fez uma inauguração que já estava atrasada de um hospital que está funcionando com 200 leitos e está ainda em risco de fechar o Hospital César Carlos e o Hospital José Martiniano, que é o antigo Hospital da Polícia Militar. Então, essas mentiras, essa falta de resposta ao povo do interior do estado, aos prefeitos, a gente tem interlocução com prefeitos, que até agora não viram nada de benéfico dessa aliança. Estão passando sérias dificuldades, a gente sabe como os municípios são dependentes do recurso do Estado. São dependentes. Aí, quando você analisa, eu convido qualquer dos ouvintes que estiverem nos acompanhando, que tenham condição de fazer uma pesquisa séria. Existe um recurso que ele é executado por recomendação dos deputados, não é impositivo, não é obrigatório, como é no Congresso Nacional. O deputado designa até 1,5 milhão, diz, eu quero para Limoeiro do Norte R$1 milhão, eu quero para Tabuleiro 500 mil, então eu fechei minha cota. Cada deputado, os 46 deputados, diz para onde esse recurso tem que ir.
Na execução desse recurso, é só olhar no portal da transparência, o governo do estado não tem executado 25% a 30% desse recurso. E quando executa, olha qual é o município e olha a quem esse município está ligado. Diretamente, muitas vezes, a um deputado forte no governo, ficando a maioria dos deputados. E olha que o governo tem 36 deputados dos 46 na sua base. E desses 36, nem 10 estão conseguindo atender aos seus municípios com esses recursos, que é o chamado PCF, que é uma rubrica para dizer que é um recurso que o deputado encaminhou para aquele município. Então, nosso interior está abandonado. Se o interior do estado de Ceará não der uma resposta efetiva agora em 2026, para uma mudança real, gente, está na hora de nós pensarmos os rumos do nosso estado. Você está feliz com a segurança pública que você tem? A população precisa refletir sobre isso. Você está feliz com a saúde pública que você tem no seu município? Com a educação do seu filho? As alternativas, as opções de trabalho que o seu filho que está saindo do ensino médio, enfim, você está feliz? Se você estiver feliz, eu até fico tranquilo e não vou dizer nada e continue votando nos mesmos. Mas se você não aguenta mais, gente, a população tem um poder na mão. Você falou que o voto no interior tem esse problema da prefeitura, mas o voto é secreto, Richard. É verdade. O voto é secreto. A população precisa entender que ela é o que garante a Constituição Federal, né? Todo poder emana do povo. E onde é que o povo exerce o seu poder? É no voto. É você quem dá o cargo ao político e é você que destitui o político do cargo. É você quem coloca alguém na vida pública e é você quem tira essa pessoa do cargo público. Entenda, você tem essa força, tá? Então, pense nisso na hora que você for decidir os próximos 4 anos do Estado, enfim, porque a população precisa se sentir responsabilizada por isso. Não adianta só ela reclamar do governador, se o governador foi votado e eleito em primeiro turno com maioria de votos. Então, fica aqui esse recado para a população, para que ela entenda que ela é parte desse processo de mudança. Muito bem. Capitão, para a gente fechar, a última pergunta, já que o senhor nos deu essa liberdade também, a última pergunta para a gente fechar. Capitão, nessa eleição passada, marchou de Fortaleza, PDT, marchou União Brasil, PL, e o Roberto Cláudio muito envolvido também. Inclusive, na próxima semana vai nos conceder também uma entrevista. E nessa conjuntura ficou uma boa parte, o Antônio Henrique e outros deputados, acompanhando a candidatura de oposição do André. Ao mesmo tempo, André Figueiredo, né, tinha aquela, parece que está mais próximo ao governo. No entanto, o próprio governador disse essa semana que, olha, nós não temos, é inviável, muito difícil, o grupo de Ciro Gomes se aproximar da base aliada do governo. Aí eu pergunto, pode também o PDT, na conjuntura estadual, Ciro, Roberto Cláudio e companhia, saírem juntos na oposição? Poderia até Ciro ser um candidato ao governo do estado? Vocês marchariam juntos? Richard, eu não posso falar pelo partido PDT, né? Lá no PDT a gente tem tido uma relação muito harmoniosa e respeitosa com o Roberto Cláudio, com o Antônio Henrique, com o Queiroz, com o Cláudio Pinho, com o Lucenildo. São 4 deputados estaduais e um ex-prefeito da capital que tem uma grande força política, né? O Roberto foi um gestor que saiu com avaliação de 80% positiva, né? Quando repassou a prefeitura para o Sarto. Infelizmente o Sarto não teve aí a condição de manter essa popularidade, essa boa aceitação. Mas o Roberto é um grande quadro e tem conversado bastante com a gente. Ontem mesmo eu estive com o Roberto, almocei com o Roberto, tomei café pela manhã com os deputados estaduais no gabinete do Reginaldo. E a gente acredita sim numa aliança, que não deve ser uma aliança partidária, até porque o PDT tem outras questões, mas deve ser uma aliança de figuras públicas que pensam em acabar com essa hegemonia que tanto mal tem feito ao Estado. Será quem vai encabeçar a chapa vai depender das filiações de quem está em partidos que estão habilitados no campo da oposição. Não dá para imaginar que alguém que está afiliado num partido que vai estar na base do governo vai estar sendo o nosso candidato. Então, a candidatura vai ser definida entre os integrantes, logicamente, desses partidos. União Brasil, o PP, o PL, o próprio PSDB do senador Tasso Gereissati deve estar também no campo de oposição. O Novo,
lá do Eduardo Girão, muito embora eu já disse para o Eduardo Girão, de forma franca e respeitosa, que uma candidatura pelo Novo, que não tem tempo de TV, que não tem estrutura, é uma candidatura inviável, principalmente para o estado de Ceará, mas por ser senador da República, tem que respeitar a envergadura e o tamanho do senador Eduardo Girão. Então, todos esses partidos, esses grupos políticos unidos, dão à candidatura de oposição uma grande possibilidade de vitória. Se sairmos separados, aí dificilmente a gente vai ter qualquer chance. A gente aprendeu com o erro que foi cometido lá em Fortaleza. Talvez se nós tivéssemos tido uma candidatura única em Fortaleza, tivéssemos vencido a eleição no primeiro turno, ou com o André, ou comigo, ou com quem quer que seja, se fosse uma candidatura única. A candidatura separada nos atrapalhou. Então, já aprendendo com esse erro da eleição passada, a gente deve vir junto para a eleição nacional e para a eleição aqui no estado. Muito bem. Sargento, deputado Reginaldo, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer conhecer, um prazer também recebê-lo ao vivo. Aqui recebo um abraço do nosso querido Vinícius Batista, está a caminho da China, né? Cuidado, não vá se converter ao comunismo, Vinícius, mas está no caminho da China. Fala isso nem brincando, rapaz. Um empresário bem-sucedido não pode se converter ao comunismo. Né? Obrigado, Richard, pela condução, né, da entrevista, facilita que a gente possa discutir temas com tanta abertura e dizer para a população, estamos lá tentando fazer o nosso melhor. Quem não conhece o nosso trabalho, quiser nos seguir, vá lá no @Sargento Reginaldo, certo? Para dar essa força e a gente trocar ideias, né, sobre o que a gente espera desse Ceará, né? Richard, me permita só fazer o convite, né? 19 horas a gente tem um aulão, pessoal que está se preparando para o concurso da Polícia Militar, lá no auditório do Hotel Murano. Agradecer nosso amigo Júnior Moreira, que está ajudando aí na organização, que está aqui fora também, cara que a gente tem um carinho muito especial. Convidar todo mundo que quer passar aí no concurso da PM, a gente vai estar mais tarde dando aula gratuita, sem cobrar nada, né? Mas também oferecendo aí essa condição diferenciada. Hoje aqui em Limoeiro e, se eu não me engano, amanhã lá na Câmara Municipal de Iracema, também fazendo esse aulão. Muito bem. Júnior Moreira, que o senhor não sabe, o senhor está inspirando. Está malhando agora pesado. Eita, pai, garotão. Na academia está malhando. Corredor, né? Corredor, eu vejo as malhando. Tá bem, viu ele? Pois um abraço bem forte. Olha, pessoal, vocês que ficaram aqui, muito obrigado.